O Pai é maior que eu. As testemunhas de Jeová argumentam que a declaração de Jesus, em João 14:28, o Pai é maior que eu, prova que Jesus não é Elohim no sentido que o Pai é Elohim. O argumento unitário feito pelas testemunhas de Jeová se estrutura como se segue. 1. Ninguém é maior que Jeová. 2. Alguém é maior que o Filho. Logo, o Filho não é Jeová. Esse argumento é certamente uma pedra no sapato dos trinitários, os quais não possuem uma linha harmoniosa de respostas. Eles inventam novas respostas à medida que as anteriores são refutadas, ou mesmo quando se apercebem que o que dizem é incoerente. Eu vou mostrar as respostas já dadas por trinitários e também mostrar por que elas estão erradas. Resposta 1. Jesus falava segundo sua natureza humana. Como humano, o Pai era maior que ele. Por muito tempo, essa foi a resposta oficial, por assim dizer. Inclusive, esta declaração está no credo de Atanásio. Igual ao Pai, segundo a divindade, menor que o Pai, segundo a humanidade. Por muito tempo, foi argumentado que o Filho se esvaziou de sua divindade e que, por tal razão, se tornou temporariamente menor que o Pai enquanto na Terra. Onde está o erro? Atualmente, muitos trinitários não usam mais essa alternativa, por causa dos problemas subsequentes. 1. É conflitante com o conceito de onipotência. Deus, por definição, não pode deixar de ser Deus. Assim, se Jesus deixou de ser onipotente, ele nunca foi onipotente. Assim como o imortal não pode deixar de ser imortal, o onipotente não pode deixar de ser onipotente. 2. Exige que o Filho seja duas pessoas. Não há como tal explicação ser lógica se existir apenas uma pessoa no Filho. Essa explicação exige que existam simultaneamente duas pessoas no Filho, o Filho humano e o Deus Filho. Duas pessoas e dois centros de consciência. Um centro de consciência que se sente inferior ao Pai e outro centro de consciência que se sente igual ao Pai. 3. Torna a declaração sem sentido. Se a frase "o Pai é maior que eu" equivalesse a "Deus é maior que um humano", então o Filho perdeu a oportunidade de ficar quieto, pois quem é que não sabe que Deus é maior que um humano? Assim, Jesus somente poderia estar falando segundo seu ser, não segundo sua natureza temporária. Por causa desses problemas, muitos trinitários pararam de tentar escapar por esse meio e tentaram escapar por outra rota tão problemática quanto essa. 2. Maior na função. Alguns argumentam que quando Jesus disse "o Pai é maior que eu", ele usou a palavra grega meison, e que esta palavra supostamente designaria maior na posição ou importância, não na essência. Certo trinitário argumentou: se disséssemos "o presidente do Brasil é maior do que a dona de casa", é maior na importância, cargo, função, título, ou na essência e natureza, mais ser humano do que a dona de casa. É evidente que o presidente do Brasil não é maior na acepção de ser mais ser humano do que as donas de casa. Ele é maior na posição, mas igual em natureza a todos nós. Da mesma forma, entre Jesus e o Pai. O texto não disse que Jesus é um Deus menor que o Pai. Jesus é igual em natureza, tão Deus quanto ao Pai, mas diferente ou inferior em posição, pois o Pai é o seu cabeça. Isso em nada interfere no que cremos sobre a Trindade e a divindade de Jesus. Só que não. Antes de tudo, é importante lembrar que a Bíblia não diz em parte alguma que o Pai e o Filho são o mesmo Deus, ou que o Filho é tão Deus quanto o Pai. É verdade que João 14:28 não diz que o Filho é um Deus menor que o Pai, mas nunca nenhuma testemunha de Jeová sequer usou esse argumento para dizer que Jesus era um Deus menor que o Pai. Então aqui temos uma falácia do espantalho. Ele atacou um argumento que ele mesmo criou aqui. Então, seja como for, realmente, João 14:28 não diz que Jesus é um Deus menor que o Pai, mas também não diz que é tão Deus quanto o Pai e que é menor que o Pai apenas em função. Outro ponto ainda, antes da gente se aprofundar nesse assunto. Essa analogia do presidente e da dona de casa é plenamente politeísta, não trinitária, pelo amor de Deus. O presidente é um ser humano e a dona de casa é outro ser humano. Isso é politeísmo. Ou seja, há dois seres humanos, dois humanos nessa analogia, o que corresponde a dois deuses em seu paralelo. Portanto, os trinitários se embasam em uma analogia politeísta para depois dizer: mas eles são um só Deus. Peraí, um só Deus o teu nariz. Nessa analogia, há dois deuses. Então temos aqui uma analogia plenamente politeísta.
Desde quando que isso não interfere em nada no que cremos sobre a Trindade? O teu nariz. É claro que isso interfere, pelo amor de Deus. A pessoa é incapaz de racionalizar a própria crença. A pessoa nem entende no que ela crê. É claro que interfere, pelo amor de Deus. Então veja o que a pessoa faz. Ela descreve um Deus que ela não tem a menor noção do que é, um Deus cheio de contradições, um Deus que não tem sentido nenhum, e aí tudo que contradiz essa crença, ela diz, isso não interfere em nada. É lógico que na visão da pessoa não interfere em nada. Por quê? Porque nada do que ela fala tem sentido. Se aquilo que eu defendo é admitidamente sem sentido, então nenhum argumento lógico usado para derrubar aquilo que eu defendo pode interferir naquilo que eu acredito, porque aquilo que eu acredito não faz sentido. Essa analogia é risível, gente. Ora, o próprio argumento expõe que o pai é maior que o filho em importância ou posição. Gente do céu, existe alguém em posição ou importância maiores que a posição e importância de Deus? Deus possui a maior posição e a maior importância em tudo que existe e em todos os mundos possíveis. Se o pai é maior que o filho em posição, função, importância, então o filho não é Deus igual ao pai, porque ninguém é mais importante que Deus e ninguém possui maior posição, status, função e importância maiores que os de Deus. Como é que uma pessoa se atreve a fazer um argumento desses? A mera ideia de alegar que o pai é maior que o filho em importância já mostra que eles não são iguais em essência. Ora, como pode duas pessoas que são o mesmo Deus onipotente, como podem essas pessoas não serem iguais em importância? Pelo amor de Deus, como é que alguém se atreve a falar uma tolice dessas? Eu respeito o direito da pessoa crer no que ela quiser, mas a pessoa perde o meu respeito quando ela usa argumentos bobos, tolos, que insultam a minha inteligência. E este é um dos casos. Uma analogia patética. A analogia entre o presidente e a dona de casa é patética, jocosa, descabida e de tamanho analfabetismo funcional que merece deboche, assim como Elias debochou dos profetas de Baal. 1 de Reis 18, do 25 ao 29. Veja só, eu não estou dizendo que a crença da pessoa merece deboche, mas que a analogia feita para defendê-la merece. Por quê? Pelo simples fato de que a dona de casa não é presidente da República. Ela não preside a República. Da mesma forma, se o filho entra no papel da dona de casa aqui, ele não é Deus. Assim como a dona de casa não é presidente da República, pelo amor de Deus. A única coisa que o presidente da República tem em comum com a dona de casa é certa similaridade no DNA que faz com que ambos sejam da espécie humana. Eles não são da mesma essência e nem são iguais em tudo. O presidente é mais sábio, melhor orador, melhor líder e entende de assuntos que a dona de casa não entende. Ele sabe de coisas que a dona de casa não sabe, dentre inúmeras outras qualificações que o capacitam, ou pelo menos deveriam capacitá-lo, para ser presidente da República. Portanto, o presidente e a dona de casa não são iguais em essência. Justamente por isso que ele é o presidente e não ela. Então perceba que o autor da analogia nem mesmo é capaz de entender as implicações do que ele mesmo argumenta. Se fôssemos aplicar a lógica desse argumento, eu me tornaria Deus, quer ver? Raciocina comigo, ó. Jesus era plenamente humano. Eu sou tão humano quanto Jesus era. E sendo eu tão humano quanto Jesus era, nós somos iguais em essência. Se eu sou igual a Jesus em essência e Jesus é Deus, eu sou igual a Deus em essência. Logo, eu sou Deus. Raciocínio patético, né? Mas exatamente esse é o raciocínio. Veja outro similar. A Bíblia diz que os animais são almas. Um cavalo é um animal. Logo, um cavalo é uma alma. A Bíblia também diz que os seres humanos são almas. Um ser humano não é mais alma que um cavalo, pois ambos são almas. Logo, o ser humano é tão alma quanto um cavalo. Portanto, o ser humano é um cavalo. Pelo amor de Deus, que analogia patética! A analogia feita corretamente deveria considerar duas pessoas, que são apenas um presidente, ou pelo menos dois presidentes. Somente então, o autor poderia fazer o malabarismo que ele quisesse, a fim de explicar por que duas pessoas, que são ambas presidentes da República, são uma maior que a outra em função, posição, importância, autoridade, ou seja o que for. Ninguém numa nação é maior que o presidente, justamente para isso que serve o presidente. Da mesma forma, ninguém tem função maior que a de Deus, justamente isso faz Deus ser Deus. Deus não é Deus porque ele tem algo divino em sua essência.
mas por causa da sua posição, autoridade, importância, poder, sabedoria e todos os atributos maiores. A dona de casa não preside a república. Ela não tem capacidade disso. Coloca uma dona de casa para presidir a república e você conduzirá o seu país a um fracasso total. Ter a mesma natureza de Deus não faz da palavra ou do filho igual a Deus, politeísmo por sinal. Muito menos os funde em um só Deus. Vamos tratar mais da falsa subordinação funcional. Outro erro nessa analogia tola é que não se espera a onipotência de um ser humano, de uma criatura, mas do Deus Supremo sim. Portanto, humanos podem possuir atributos semelhantes entre si, pois são criaturas contingentes. Mas o ser absoluto, o ser necessário, o ser onipotente, tal como a teologia entende o conceito de Deus, não pode ser menor do que ele é nem em função, e nem em importância, nem em título, nem em status, nem em cargo, nem em nada. Qualquer função que Deus executar será a maior das funções. Não há como o ser absoluto ter um cargo, importância, título, função inferiores às de outra pessoa. Isso é um absurdo! Seria como alegar que alguém imortal é menos imortal que outra pessoa imortal. Isso não tem pé nem cabeça, é igual minhoca. E aqui você vai ver a grande diferença entre as testemunhas de Jeová e os apóstatas. Porque os apóstatas acusam as testemunhas de Jeová de terem mudado de ensino mais de 300 vezes. E eu já analisei essas supostas mudanças de ensino que eles afirmam que nós fizemos e garanto que grande parte delas são fruto de analfabetismo funcional. Ainda assim, houve mudanças nos ensinos da organização porque a organização vai para frente. Quem não muda não avança. Só que os apóstatas, quando eles percebem que eles estão errados, em vez de dizerem, ok, a resposta que eu dei sobre João 14:28 é errada, as TJs estão certas, eu vou mudar a minha crença e vou deixar de crer na Trindade, vou deixar de dizer isso que eu disse. Os apóstatas não dizem isso. Sabe o que eles fazem? Eles mudam a maneira de dizer a mesma mentira. Ou eles persistem em dizendo a mesma mentira de forma igual, simplesmente para quem nunca ouviu a resposta que eu estou dando aqui. Eles não têm a hombridade, eles não são homens. E quando eu falo homem, não falo no sentido sexual, falo no sentido de hombridade. Eles não são homens para chegar ao público e dizer, olha, eu tô errado. Sabe por que eles não são homens para isso? Porque eles criticam as testemunhas de Jeová quando nós fizemos isso. O Filho de Deus é plenamente divino, ou seja, ele possui todos os atributos que fazem dele uma divindade individual. As testemunhas de Jeová não discordam disso. Por exemplo, João 1:1 diz que a palavra era um Deus. Colossenses 2:9 diz que toda a plenitude da divindade habita em Cristo, ou toda a qualidade divina, ou seja, ele tem todos os atributos que fazem dele um ser divino, um Deus. Mas ser plenamente divino e ser plenamente Deus, o Deus Supremo, são coisas bem diferentes. Ser plenamente divino significa que o Filho tem todos os atributos que o tornam uma divindade. Ele é grandemente poderoso, ele é celestial, é sobrenatural, digno de honra, exerce poder sobre humanos, é glorioso, esteve envolvido na criação, é o Filho de Deus, é o primogênito celestial de Deus, maior e primeiro. É esse o sentido do termo Elohim, ou deuses, em hebraico. Ser plenamente Deus, no entanto, é estar na maior posição de autoridade em tudo que existe, além, obviamente, dos demais atributos essenciais a Deus: onipotência, onisciência, eternidade, imortalidade, identidade, ou seja, o Deus é o Pai, e esses são atributos que o Filho não tem. Por exemplo, o Filho não é onipotente, não é onisciente, não é eterno, pois ele tem um Pai, e Deus não tem Pai. O Filho não é imortal, pois morreu, Deus não morre. Não é Jeová, pois Jeová é somente o Pai, e o próprio Filho disse isso. João 8:54, João 17:3, Hebreus 1, do 1 ao 3. Você vai ver ali que Jeová, o Deus do Antigo Testamento, é identificado como sendo exclusivamente a pessoa do Pai. Então veja só, eu tenho atributos que me tornam plenamente humano, o meu DNA. Anderson Silva também tem os atributos que o tornam plenamente humano. No entanto, como dizia Raul Seixas, eu não sou besta para tirar a onda de herói. Se eu entrar numa luta corporal contra Anderson Silva, eu vou tomar tanto pau que vão ter que me passar pomada de pá. Ou seja, Anderson Silva e eu não somos iguais em quase nada. Não somos iguais em essência e muito menos da mesma essência. Ele é muito mais forte que eu. Portanto, assim como possuir natureza humana não me torna igual a nenhum outro humano em idade, poder, sabedoria, possuir natureza divina não torna o Filho igual ao Pai em praticamente nada. Muito menos os funde em um só ser. Pois, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que outras pessoas também têm natureza divina. O autor dessa resposta aqui é um mentiroso hipócrita, filho do capiroto que se aproveita da ignorância das pessoas a fim de ludibriá-las.
A palavra grega meison significa basicamente maior, exatamente como a usamos em português, e em nenhum momento exclui a essência ou natureza, tampouco se limita à função. Segundo a definição de Thayer, meison significa, abre aspas, maior, maior em tamanho, mais velho, mais forte, fecha aspas. A referência de Strong também comenta basicamente de forma igual. Veja o que a Bíblia diz, 1 de João 3,20. Deus é maior, meison, que o nosso coração. Por acaso Deus não é essencialmente maior que os nossos corações ou é maior apenas em função? 1 de João 5,19. Se aceitamos o testemunho de homens, maior, meison, é o testemunho de Deus. Ora, não é o testemunho de Deus em essência maior que o testemunho de homens? Ou é maior em função? 1 de João 4,4 diz, aquele que está em união com vocês é maior do que aquele que está em união com o mundo. Aqui também a palavra meison. Deus que está conosco não é por acaso maior em essência do que aquele que está em união com o mundo, a saber, o diabo? Ou Deus é só maior que o diabo agora em função? O autor desse argumento é ou ele próprio, um ignorante, um analfabeto funcional, ou alguém muito hipócrita que deliberadamente quer trazer pessoas à ignorância. Ademais, é importante lembrar que Jesus poderia ter dito: o Pai tem função maior que a minha, ou eu fui feito temporariamente menor que o Pai, mas eu era igual antes. Não, Jesus disse: o Pai é maior que eu. Se as palavras de Jesus não significassem exatamente o que ele disse, então haveria necessidade de explicação adicional. Nenhum escritor bíblico dissertou ou explicou sobre isso. Foi apenas nos concílios trinitários que a Igreja, já desvirtuada do ensino puro, inventou de acrescentar novos sentidos às claríssimas palavras de Jesus. Outra resposta que as pessoas também dão sobre esse assunto é que as testemunhas de Jeová também acreditam que Jesus, antes de vir à Terra, era nos céus maior que os anjos, mas na Terra ele se tornou temporariamente menor que os anjos, e que, portanto, também seria possível que Jesus, sendo Deus no céu, veio para a Terra e era menor que o Pai enquanto na Terra. Qual é o erro nessa argumentação? É muito simples. As testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus continuou sendo o arcanjo enquanto estava na Terra, mas ele deixou de ser aquilo que ele era, não quem ele era, mas aquilo que ele era. Posição, natureza, tudo. No entanto, Deus não pode deixar de ser aquilo que ele é. Ainda que o Deus onipotente viesse à Terra, coisa que a Bíblia não diz em nenhum momento que aconteceu, ainda assim ele seria o Deus onipotente, e ninguém estaria acima dele, ou ninguém seria maior que ele. Isso não faz sentido. Então existe esse erro básico nessa argumentação que alguns ignoram. Mas como eu provei aqui, é um argumento falso. Portanto, João 14:28 deixa claro que Jesus não pode ser o mesmo Deus que o Pai, porque o Pai é maior que ele e ninguém, nem em função, nem em importância, nem em cargo, nem em nada, é maior que Deus.